Bem-vindos ao Pod da Trino, o espaço onde inovação, criatividade e impacto se encontram. Aqui vamos conversar sobre tendências, desafios e soluções que transformam ideias em ações. Conectamos mentes inspiradoras, histórias reais e insights que fazem toda a diferença. Hoje, nosso entrevistado é o médico de família, Dr. Diego Soares, e o tema da nossa conversa é a atenção primária à saúde. Dr. Diego, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez no Pod da Trino. Obrigado você, Denise. É sempre um prazer estar com você, participando do podcast, podendo informar um pouco melhor as pessoas que nos acompanham sobre saúde. Maravilha! E hoje a nossa conversa vai ser sobre atenção primária à saúde, e eu já vou começar fazendo a pergunta que não cala, né, doutor? Quando a gente ouve falar em atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, vamos focar na primária. O que é atenção primária à saúde? Bom, a atenção primária à saúde é uma forma da gente organizar um sistema de saúde, tanto dentro de um plano de saúde, tanto dentro também de um sistema de saúde de maneira geral, seja ele público ou privado. Então, é uma forma da gente organizar o acesso desse usuário e de atender esse usuário dentro de um sistema, desde público ao privado. Agora, doutor, como que funciona essa organização, né, do serviço de atenção primária à saúde, especificamente aqui, né, na nossa Trino, na nossa operadora Trino? Aqui na Trino, né, nós temos as equipes de saúde da família que recebem os usuários para esse primeiro contato, né? Então, todo paciente da Trino ele tem um médico de família, a qual ele acompanha e vai dando a ele a possibilidade de adentrar ao sistema de saúde Trino. E aí, então, a partir das necessidades desse paciente, a partir dos problemas de saúde que ele venha a ter, das necessidades de saúde que esse paciente venha a ter, o médico vai, então, fazendo a coordenação do cuidado. Quando a gente pensa em atenção primária à saúde, a gente tem que pensar nos princípios básicos da atenção primária. E quais são esses princípios? Sempre que a gente fala de atenção primária, a gente busca permitir ao paciente o acesso ao sistema de saúde. Então, a gente tenta fazer com que esse paciente tenha um acesso facilitado ao serviço. Então, a clínica funciona aqui todo dia, de segunda a sexta, sempre com os médicos de família aqui para receber os pacientes, sempre quando eles têm alguma necessidade, possibilitando, então, um acesso rápido ao sistema sempre que o paciente tem alguma necessidade. Além do acesso, uma das coisas que o médico de família faz e proporciona, que a atenção primária proporciona, é o cuidado horizontal. É como se você tivesse um amigo. Quando nós temos um amigo, quanto mais tempo a gente conhece aquela pessoa, mais a gente tem a possibilidade de se abrir a essa pessoa e mais ela vai conhecendo a gente. Quanto mais o médico te conhece, mais ele vai conseguir resolver e auxiliar o paciente nesse processo de cuidado, né? E, além disso, a gente também faz, dentro da equipe de família, da família, o acompanhamento, a coordenação do cuidado do paciente. O que isso significa? Eu acolho o paciente, vou ver as necessidades. Sempre que eu vejo a necessidade de uma visão do especialista, a gente encaminha esse paciente, então, para o especialista para a visão focal. Porque tem alguns pacientes que têm algumas comorbidades que são mais importantes, que precisam, então, da visão do especialista para ter toda a integralidade do seu cuidado. Isso me faz lembrar, doutor Diego, de uma maneira assim bem simplista, né? Aqueles tempos mais remotos em que a gente vivia o médico, aquele médico que era o médico ali da família, né? O médico da comunidade, o médico que atendia uma determinada zona rural, onde ele era o princípio, meio e fim, né? E de certa forma, hoje a gente fica meio perdido, né? Porque se a gente tem um problema ocular, é o oftalmo. Se a gente tem um problema gastro, é o gastro. E a gente fica ali indo de especialista em especialista e às vezes falta aquela figura centralizada em que a gente pode contar e contar com todos os cuidados, né? É isso que a Trino se propõe. É exatamente isso que a Trino se propõe. Porque a gente foi particionando tanto a medicina que hoje a gente às vezes tem um médico que cuida da mão direita e um médico que cuida da mão esquerda. E às vezes falta aquela visão sobre um todo. E o ideal, inclusive, é que a gente consiga atender os nossos usuários antes deles terem algum tipo de patologia. Então, o foco da atenção primária também se volta principalmente à promoção e à prevenção de saúde. Porque é igual a gente tem o nosso carro. Quando a gente compra um carro, a gente tem lá que fazer aquelas manutenções periódicas. A gente não fica esperando o motor fundir para a gente ir lá e fazer e trocar o motor, né? A gente vai fazendo, então, as manutenções periódicas, as visitas periódicas às oficinas para a gente evitar que o nosso carro dê defeito. E o nosso corpo é a nossa máquina, o nosso corpo é o nosso templo. Então, a ida ao médico, mesmo quando a gente não tem nenhum problema de saúde, é o que a atenção primária propõe, além de
auxiliar o paciente no processo de doença, evitar que esse paciente venha a ter uma doença, evitar que esse paciente tenha algum agravo de saúde. Eu poderia dizer, sem sombra de dúvidas, que é um atendimento muito mais humanizado, né? Porque como o senhor falou, à medida que a gente tem um amigo, à medida que a gente tem um relacionamento com esse amigo ou com uma amiga, a gente se predispõe a ser mais aberto, a ter mais assuntos confidenciais, mais assuntos assim, né, pertinentes ao dia a dia. É uma relação extremamente humanizada, né, doutor? É uma relação extremamente humanizada. E isso é o que é fundamental, é esse vínculo entre o médico e o paciente. Porque a partir desse momento a gente consegue acessar caixinhas que a gente tem que vão além do biológico. Quando a gente tem um problema de saúde, é o nosso corpo biológico manifestando algum sintoma. Mas existe todo o contexto biopsicossocial no processo de adoecimento. E a partir do momento que essa relação médico-paciente vai se estabelecendo, a gente consegue acessar não só a caixinha do biológico, mas também a caixinha do psico e do social. Não é incomum, por exemplo, hoje em dia a gente receber os pacientes aqui na Trino, nossa, doutor, só vim que eu preciso de um encaminhamento para o cardiologista, porque eu estou tendo palpitação, eu estou tendo falta de ar, acho que eu estou infartando. E aí a gente vai investigando a vida daquele paciente, não tem nenhum problema cardiovascular, não é hipertenso, não tem histórico familiar de doença cardiovascular, e a gente faz a rotina cardiológica, e aí a gente vai percebendo que os exames vão vindo normais, e à medida que a gente vai estreitando esse laço, a gente descobre um traço de ansiedade, um traço de depressão, que só foi possível a percepção a partir desse contato mais próximo, desse contato mais humanizado com o paciente. Com certeza, eu fico imaginando assim o quão essa relação de confiança ela se dá e ela se fortalece, né? Justamente por meio dessa maneira de cuidar, dessa maneira de tratar. Mediante o que você falou, a gente pode dizer sem dúvida alguma, então, que o serviço de atenção primária, ele é melhor que os modelos tradicionais já implementados, né? Inclusive existe a Declaração de Alma-Ata, que foi feita lá em 1978, que mostra, inclusive, que a atenção primária é a maneira mais efetiva de abordagem da saúde suplementar. Inclusive, ela não é uma exclusividade do Brasil, foi algo que surgiu desde a década de 40, lá na Inglaterra. Tinha que ser, né? E diversos locais, né, da própria Europa, a gente tem o serviço de saúde voltado para a atenção primária. Por algum motivo, cultural principalmente, a nossa saúde foi voltando o seu olhar muito para a saúde especializada, em caixinhas, cada um cuidando da sua parte, e se foi perdendo a visão daquele médico clínico especializado, aquele que conhece você por inteiro, aquele que consegue te auxiliar na maioria dos processos. E a gente percebe, inclusive, que o médico de família e comunidade, que é uma especialidade médica, né? Não é um clínico geral que formou, existe uma especialidade médica chamada medicina de família e comunidade, com residência, inclusive, que o médico ele passa pelo processo de aperfeiçoamento, e os estudos mostram que a gente consegue resolver de 80% a 90% de todos os problemas de saúde que um paciente tem. Então, a ideia é justamente essa, que a gente consiga, a partir desse cuidado humanizado, dessa proximidade, desse estudo e dessa clínica excelente, auxiliar o processo de saúde e doença desse paciente. Doutor, o senhor falou que essa medicina voltada, né, à atenção primária não é uma particularidade do Brasil, mas se a gente contextualizar aqui no Espírito Santo, a gente pode afirmar que a Trino é a única operadora que tem esse método de tratar? Então, aqui no Espírito Santo a gente tem, além da Trino, algumas outras operadoras que também fazem esse tipo de serviço, mas a Trino está numa vanguarda. A gente está trazendo novidades de fora, a gente está estudando justamente pontos nesses países onde ele é mais desenvolvido, como na Inglaterra, quanto também na Espanha. Tem um médico chamado Juan Gervás, que é muito estudioso de atenção primária, e a gente está o tempo inteiro buscando dessas fontes para aprimorar esse serviço e fazer isso com excelência. Então, o nosso objetivo na Trino é levar muito mais do que o cuidado de um doente, o cuidado de um paciente doente, mas levar cuidado, levar promoção de saúde, levar prevenção de saúde e levar saúde, não somente tratar de doenças. Com certeza. E tratando uma pessoa da família, um membro da família, por tabela a gente trata a família toda, né, doutor? É verdade. Hoje foi interessante que eu tive até um caso de uma família que veio consultar a esposa e o esposo, e como a gente conseguiu conectar a história deles e conseguir
avançar no tratamento deles a partir, inclusive, dessa troca entre os dois durante a consulta. Então, quando a gente vai conhecer do contexto familiar, existem diversos pontos no contexto familiar que podem, inclusive, influenciar no processo de adoecimento. Sim. Então, quando a gente vai conhecendo esse contexto, conhecendo essa realidade mais efetiva, a gente vai sendo no tratamento. Porque tratar saúde é muito mais do que uma receita médica. Com certeza. E eu falo que nesse mundo pós-pandêmico, né, que todos nós vivemos, o que a gente quer, às vezes, é só ser ouvido, né? Com certeza. É uma necessidade do mundo hoje. Cada dia mais a gente está vivendo uma vida tecnológica, né? O tempo inteiro com os nossos celulares, onde a gente consegue acessar o mundo inteiro, e a gente tem perdido o olho no olho, o toque, o abraço, não somente na relação familiar, mas na relação com os amigos, na relação de trabalho. Isso tem feito com que a nossa população adoeça. E na medicina de família e comunidade, a gente consegue tratar e enxergar, inclusive, essas coisas. Nem sempre um problema de saúde mental necessita de um psiquiatra para resolver o problema. Então, dentro da medicina de família e comunidade, aqui junto das nossas equipes de atenção primária, a gente consegue levar também um pouco dessa humanização, desse toque, desse acalento aos nossos usuários. Maravilha, doutor. Agora, a pergunta que não cala: por que você que está nos ouvindo escolheria a Trino para ser seu plano de saúde? Se você tivesse que fazer um plano de saúde hoje, por que o senhor escolheria a Trino? Bom, primeiro, se a gente comparar os serviços que são conhecidos como free for service, que são os serviços que são a forma tradicional de se organizar os planos de saúde, você tem uma carteirinha que você anda por aí, hoje eu quero cardiologista, hoje eu quero endocrinologista, e cada um vai tomar a sua conduta, às vezes vão pedir exames iguais, um e o outro, e ninguém vai conseguir cuidar de você da maneira concreta. Quando a gente escolhe um plano de atenção primária, onde a gente tem uma equipe responsável pelo seu cuidado, e não o cuidado de uma doença, mas o cuidado de você como pessoa, isso faz com que a efetividade do tratamento seja muito superior. Porque mais importante do que uma receita de remédio, é importante essa conexão entre paciente e médico e paciente, e responsabilização de saúde, para que a gente consiga vencer as dificuldades que a gente tem relacionadas à nossa saúde. Então, aqui na Trino a gente consegue fazer isso. A gente consegue acessar muito mais do que a sua doença, mas auxiliar para que você não adoeça, e caso você tenha uma doença crônica que está tão comum, né, hipertensão, diabetes, a gente consegue fazer esse tratamento para evitar que essa doença progrida e cause comorbidades mais graves. Então, aqui na Trino, eu escolheria a Trino justamente por isso, por ter uma equipe e poder confiar de que essa equipe vai coordenar o meu cuidado, vai cuidar de mim e vai dar tudo aquilo que eu tenho necessidade para a minha saúde. É claro que aqui a gente está falando que ele escolheria a Trino, mas o senhor já é Trino, eu né, já doutor? sou Trino. Eu sou Team Trino, não somente certeza. médico, mas também como usuário do plano de saúde. Bom. Sem contar também que a Trino tem uma estrutura muito completa, né? É o único plano de saúde, a única operadora que tem 5 hospitais, 4 hospitais, já até perdi a conta, são tantos hospitais, mas tem uma rede aí de leito, de assistência hospitalar que é completa também, né? Exatamente, dá muita segurança, inclusive para nós que somos médicos da equipe de atenção primária da Trino, poder ter todos os hospitais que são referências de todo o SUS do estado. Então, dentro da nossa... Desde a maternidade até a alta complexidade. Exatamente, desde a maternidade, lá junto do hospital infantil, até o serviço de urgência e emergência traumatológico, como é o da Santa Casa, de cirurgia geral da Santa Casa, quanto também cardiovascular e neurológico do Hospital Evangélico. Então, a gente tem uma rede ampla, onde a gente trata não somente o paciente em qualquer leito, a gente trata nas referências de todo o sul do estado, referências estaduais, inclusive, para o tratamento dos nossos pacientes. Então, na equipe da Trino, a gente tem tanto a atenção primária, que funciona de vento em polpa, mas sempre que a gente precisa da atenção secundária e da atenção hospitalar, nós também temos uma ampla rede de cuidado para os nossos pacientes. Maravilha! E se você não sabia o que é atenção primária à saúde, se você não sabia como o Trino se posiciona aqui no mercado de saúde do Sul Capixaba, no Espírito Santo, hoje nós ficamos sabendo tudo diante desse episódio maravilhoso do Pod da Trino com o Dr. Diego. Dr. Diego, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Sempre é bom estar aqui com você, Denise, obrigado pela cordialidade, e sempre é bom estar aqui também para tirar todas as dúvidas dos nossos usuários, daqueles que ainda não são usuários Trino. Vem para o time da Trino, aqui a gente está preparado para fazer o seu cuidado integral.